Vamos lá, galera. Segunda-feira, pós-final, né? Enfim, uma situação chata, mas vamos embora. A vida prossegue. O Fluminense é feito de títulos e é feito de vice-campeonatos também. A gente chegou na final e vamos lá. A gente vai falar aqui nesse vídeo basicamente sobre o sorteio da Sul-Americana que acontece hoje. É a nossa maior chance de título para mim no ano. E vamos falar aqui também sobre uma análise feita pelo Felipe Melo e que eu não vi ainda. Vou ser sincero, eu poderia falar aqui, fazer uma coisa rasa e depois ir falando, mas não, a verdade é que eu ainda não vi a análise do Felipe Melo, vou ver aqui junto com vocês. Vi gente batendo pra cacete, falando, nossa, olha só que vergonha, ele falando do treinador, não sei o quê. E vi gente do outro lado também falando que melhor análise, finalmente a gente tem alguém que vai representar a gente na mídia. Então eu vou ver tranquilamente, tá? Como um cara que gosta do Felipe Melo e que hoje não quer a demissão do Mano Menezes. Sei lá, não sei se é isso que ele pediu lá. Mas eu tô pedindo aqui pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, dar essa moral aqui pra gente. E começando também, avisando sobre Sul-Americana. É o assunto que a gente abre aqui falando. Sul-Americana, o sorteio é hoje. A partir das 7 da noite, a gente vai estar ao vivo aqui no Raiz Tricolor, tá? Em rede hoje, igual a gente faz nas transmissões. 7 da noite, você sabe, é o horário do Giro do Jornada, que é o programa que a gente faz lá no Jornada KTO 1902. Só que hoje, no caso, especialmente, a gente vai abrir em todos os canais porque tem o sorteio da Sul-Americana. O sorteio começa às 8, mas a partir das 7 a gente já tá ao vivo aqui. Vai falar bastante sobre a final de ontem. Vai ter a sua participação também no Superchat, no Pix. E também falar bastante do sorteio da Sul-Americana. Preciso já também falar sobre o sorteio da Sul-Americana. Falando rápido, porque eu sei que a galera também se esquece. A galera não tem, às vezes, um local para ter informação. Fluminense entra na fase de grupos da Sul-Americana. Quanto que paga a fase de grupos da Sul-Americana? Sorteio é hoje e eles devem anunciar nele a cota da Sul-Americana 2025. A cota da Sul-Americana 2024, né, que é a única referência que a gente tem, pagava cerca de $900 mil para os times da fase de grupos. Vamos aí arredondar isso para 1 milhão, daria em torno de 5,5 milhões de reais apenas. É pouco dinheiro, né, se você considerar isso para a fase de grupos. E mais $115 mil por vitória. Então, digamos aqui que a gente faça uma fase de grupos padrãozinha, classificando em primeiro e tal, fazendo 4 vitórias, a gente ganharia em torno de $500 mil. Ou seja, no total, dá $1,5 milhão só por uma fase de grupos normal classificando em primeiro. Esse valor hoje está dando aí em torno de 7 milhões, 8 milhões de reais. Só para vocês terem noção, esse valor na Sul-Americana, a Conmebol, ela não paga, nem na Sul-Americana nem na Libertadores, ela não paga logística. Acho que, se eu não me engano, só hotel, mas não tenho nem certeza. Então, por exemplo, voo fretado, né, que se o time quiser pegar voo fretado, ele tem que pagar do bolso dele. E voo fretado é uma grana, né? A galera até debocha muito de uma declaração do Madrid um tempo atrás, né, dele falando que tinha que pagar avião, não sei o que vendeu jogador, alguma coisa assim. E que a verdade não tem nada a ver com venda de jogador, mas a verdade é que se o time quiser viajar de voo fretado, praticamente não ganha quase nada com fase de grupo de Sul-Americana não, tá? Porque a gente tá falando de locais como Riobamba, que pode vir lá o Mushuc Runa, né? Que a galera tá falando bastante desse time do Equador aí. Pode vir o Boston River, que é Montevidéu, que é bem mais tranquilo. Mas podem vir logísticas extremamente complicadas, como Potosí, Oruro. São cidades onde você vai ter um custo muito grande. Lima também, que apesar de ser uma cidade que é a capital, mas é longe. Então, no caso acho que do Peru é Arequipa, né, que também é muito complicado e é muito longe. Então são cidades, explicando pra galera geograficamente, são cidades que não têm uma logística muito boa. O que é logística? É um acesso, não tem um aeroporto muito grande, só pousa tal tipo de aeronave, é longe aqui do Rio de Janeiro, e isso tudo entra no custo para você fretar um avião. E se o Fluminense for pegar um voo de carreira, né, que a gente chama, que é aquele voo que eu pego, você pega quando vai para o aeroporto, normalmente esses voos têm longas escalas, ferra a preparação toda, o Fluminense vai ficar 8, 7 horas em escalas no meio de um aeroporto, etc. E isso vai fazer o time chegar sem físico nenhum já no jogo. Então, o custo da Sul-Americana acaba sendo muito alto. Nesse caso também, a primeira fase ela não se paga, né? Avançando, são $600 mil para as oitavas de final, algo em torno de 3 milhões de reais. 3,5 milhões, 4 milhões de reais nas quartas, 4,5 milhões de reais na semi, e aí o campeão leva 6 milhões de dólares, algo em torno de 30 milhões de reais. Então a Sul-Americana, ela é uma competição pensada também, relativamente
para as fases finais, assim como a Libertadores e a Copa do Brasil. Mas na primeira fase, a Libertadores pagou ano passado em torno de 17 milhões de reais. A Sul-Americana, isso sem contar a cota das vitórias. A Sul-Americana paga menos de um terço disso. Na Sul-Americana, hoje, né, o Fluminense está no pote 1, lembrando, tem alguns adversários que pode acabar enfrentando, como nenhum deles sendo adversários muito complicados. O Fluminense é favorito, tem tanto no pote 2, 3 e 4, tem a obrigação de passar de fase, mas sobre os adversários, etc., a gente vai falar um pouquinho mais à noite. Vamos embora, tá? A gente fala agora sobre o vídeo do Felipe Melo. Vamos assistir o vídeo do Felipe Melo? Tá aqui, ó. Lembrando mais uma vez, tá? Vou dar um pause aqui que eu vou tossir. Tinha que tossir, perdão. Lembrando mais uma vez, eu não assisti o vídeo ainda. Então, vou ver com vocês, vou trocar ideia e vou dar meus pitacos aqui sobre o vídeo dele, porque eu vi que tem muita gente falando, então acho que é interesse público, né? Esse vídeo foi postado no Instagram dele, tá? Pessoal, falar rápido de Fla-Flu, porque eu tenho apenas 3 minutos. Flamengo justo, campeão. O primeiro jogo, o Fluminense até teve seus tempos ali, seus momentos que foi melhor em campo, mas o segundo jogo, ao meu modo de ver, o Flamengo dominou e do início ao fim o jogo, né? Teve alguns momentos que o Fluminense foi pro abafa, né? Tiveram algumas substituições no final, mas assim, eu acho muito um abismo de ideias do Flamengo e poucas ideias de jogo do Fluminense. E se você perguntar para mim, o Fluminense lutou? Os jogadores correram, lutaram? Os jogadores correram muito. O Fluminense lutou o tempo todo, correu o tempo todo, batalhou, mas com a bola no pé não conseguiu jogar. E isso é treino. Você precisa ter ideia de treino. Você precisa treinar para você poder sair jogar com a bola no pé. Você precisa treinar para você sair com um passe longo. Você precisa jogar para atrair o time adversário, para criar superioridade dos lados do campo. E a gente viu isso no Flamengo e não viu isso no Fluminense. Então, mas o Fluminense não teve vontade? Pelo contrário, o Fluminense lutou o tempo todo, desde o Fábio até o atacante. O Canóbio voltou para marcar, o Thiago Silva deu carrinho junto com o Ignacio, o meio-campo lutou. O Arias, coitado, às vezes pegava a bola sozinho contra 3, lutando, o Germán a mesma coisa. Mas nós precisamos de jogar também, o Fluminense precisa de jogar, nós precisamos analisar com bola no pé. E analisando o Fluminense com bola no pé, não tem análise. Não conseguiu jogar. E o Flamengo? O Flamengo, quando precisava sair jogando com bola no pé, saindo do seu goleiro, assim o fazia, e muito bem. Quando o Fluminense subia as linhas, poucas vezes, é verdade, o Flamengo jogava a bola lá nas costas da zaga do Fluminense. Isso é treinamento. O Flamengo, quando precisava sair jogando com um passe entre linhas, assim o fazia, sabe por quê? Porque ele tinha opções de atletas que vinham para pegar a bola. Então eram 2, 3 opções para dar passe. Quando o Thiago Silva pegava na bola no Fluminense, ele não sabia o que fazer, porque não tinha opções. Então, mais do que o lutar que o Fluminense fez com o louvor, não teve sistema de jogo, não teve saída de bola. E o Fluminense vai ter que melhorar muito isso para lutar pelos títulos que vão vir no ano. Falta muita coisa no ano. Então, méritos do Flamengo, parabéns ao Flamengo, justo campeão, sobretudo nesse segundo jogo. E olha, teve 2 gols anulados. E arrisco dizer, o primeiro gol, eu não daria falta. Então, essa é uma análise sem clubismo. Parabéns ao Flamengo, justo vencedor. Eu vou só destacar o ponto da análise sem clubismo, que isso deve ser para ser terror dos flamenguistas, e isso eu acho bom, tá? Que é bem assim, o Felipe Melo faz a análise sem clubismo, beleza, é a análise dele do jogo, ele elogiou o Flamengo, falou, beleza. 80% da análise é sobre o Fluminense e 20% da análise é sobre o Flamengo. Os flamenguistas vão ter que aprender a ver isso, né? Que várias pessoas da mídia também fazem análise sem clubismo. Beleza, é a análise do cara. Só que o foco do cara é no Flamengo fez e o Flamengo deixou de fazer. E o Fluminense jogou. E a gente está acostumado a ver um monte de análise assim na mídia, né? Eu falo isso aqui direto. O problema não é necessariamente o que falam do Fluminense. O problema é quando não falam do Fluminense e falam de maneira rasa. As pessoas, na mídia em geral, não têm interesse. Mas enfim, isso é outra história. Isso é o Instagram do Felipe Melo, né? Isso aí não é o Sport TV.
Mas eu vou discordar, concordar e levantar só uma coisa sobre os pontos aqui. Eu vou concordar com o Felipe Melo de que o fato do Fluminense não conseguiu jogar com a bola no pé em momento nenhum. No jogo inteiro, na verdade. Em parte porque o treinador não quis isso, e ele diz isso na coletiva, o Mano Menezes falou no primeiro tempo a gente queria manter o resultado, não queria só sair na boa, porque o interesse era não fazer o Flamengo aumentar a vantagem. E ok, a gente criou uma hegemonia no Flamengo a partir de 2020, né, do segundo turno de 2020 pra frente, até 2023 ali praticamente que se encerra naquele Carioca, criando uma hegemonia, na maioria das vezes, dessa maneira. Os Fla-Flus que a gente ganha em 20, 21, até um outro ali em 22 também, no Carioca de 22, é dessa maneira. O primeiro jogo da final do Carioca de 22 é dessa maneira, travando o Flamengo pra no final dar um sprint final e não num abafa daquele de ficar jogando bola pra área, mas numa tentativa já de pegar o Flamengo um pouco mais nas cordas fisicamente. A gente ganhava o jogo. Foi assim no Fla-Flu do André, foi assim no Fla-Flu do Luciano. Pega os melhores momentos do Fla-Flu do Luciano. O Flamengo é bem melhor durante o jogo todo, tem mais chances. Foi assim eu acho que o do Iago Felipe, da falha do Felipe Luiz, é assim também. O do 2-0 do Germancano no primeiro jogo da final é assim. Então, a gente não foi dominante em todos os Fla-Flus. Talvez essa não seja realmente a melhor maneira de vencer o Flamengo. O problema principal, acho que, e eu vou rever o jogo agora à tarde, o problema principal que me pareceu, depois esfriando um pouquinho a cabeça, é que o Mano Menezes escala mal o time. E aí é onde eu concordei com o Felipe Melo na primeira parte, discordo com o Felipe Melo na segunda parte. Parte do problema não foi o jogador, mas a escolha do Mano Menezes de alguns jogadores. O fato de não jogar reforça os 2 pontos finais. Quando o Fluminense se lançou para poder jogar, o Flamengo tinha jogador, tinha qualidade com 3 substituições para poder detonar a parte final do jogo e fazer 2 gols. Jogando com o Thiago Silva perdendo pro Juninho. O Thiago Silva perdeu pro Juninho no segundo gol do Flamengo, né? O Thiago Silva para o Juninho, para dar o tapa, o Thiago Silva não acompanha mais. E aí vem o passe pro Michael pegando todo mundo no contrapé. O primeiro gol, ganhando do Ignacio. O Juninho ganhou dos 2 zagueiros do Fluminense. Aí pra mim, teve falta no Ignacio. O Felipe Melo já reclamou, eu ri na hora, porque o Felipe Melo já reclamou de algumas faltas. Aquele reclama contra o Sporting Cristal foi muito menos falta do que ontem no Ignacio. Mas ok, aí jogador, tá na função dele. Quando era jogador. Então assim, acho que a estratégia era a estratégia que parecia ser interessante. Não é a que o torcedor gosta de ver. A gente gosta de ver o time jogando pra cima, é meio óbvio isso, né? Mas fazia algum sentido, só que na hora do sprint final o Flamengo tava com mais perna. Aí a gente tem que discutir a questão física do Fluminense. E a questão física no primeiro tempo, a escolha de jogadores pra mim foi errada, porque se você não quer levar gol, qual o sentido do Lima em campo? Um cara que fisicamente ia perder a maior parte dos duelos pra equipe do Flamengo. Não consigo ver sentido no Lima no primeiro tempo, pensando agora na estratégia que foi feita no pós-jogo. Eu falo isso no pré-jogo também. Falo, cara, a gente vai precisar saber qual Lima que tá entrando em campo. O Lima tem condição física de jogar esse jogo? Não tem. Para jogar esse jogo contra o Flamengo, agora, depois do jogo, eu respondo a pergunta do Gabriel antes do jogo. O Lima não tinha. Porque ele não ia ter a movimentação necessária para frear essa saída de bola do Flamengo com tranquilidade. E a reação necessária para puxar contra-ataque. Valia ter o Arias por dentro? Eu acho que valia. O Arias da ponta é melhor do que o Arias por dentro. Só que o Arias por dentro dá combate melhor do que o Lima hoje, com essa questão física voltando de 20 dias de lesão. E o Arias por dentro arrasta a bola aonde o Flamengo não tem tanta marcação. Que pode arrastar a bola para as costas do Wesley. Que é onde o Léo Ortiz tem que ficar cobrindo direto como lateral. E se ele arrasta pra lá e o Canóbio centraliza, você tem jogada dos dois. A gente viu isso em Caxias, muito mais fraco, obviamente, o adversário. Mas você passa a ter jogada dos dois. Você distanciou o Arias e o Canóbio. E botou um Lima inoperante no meio. Perdeu força no meio de campo e perdeu o contra-ataque. Então isso dificultou muito. Na reta final do jogo, quando se lançou desorganizado, já tinha um René extremamente cansado, o Thiago Silva extremamente cansado. E aí, convenhamos, o Flamengo fez bem a proteção interna da sua área também. O Fluminense gerou muita bola, mas a única coisa que conseguiu foi num lançamento que a única que o Keno conseguiu ganhar o lançamentaço do Thiago Silva. O Keno conseguiu ganhar, não, que a única que alguém ganhou dos zagueiros do Flamengo, chutou, o Rossi defendeu. Então, assim, dentro do que era possível, eu não achei a estratégia do Mano Menezes tão ruim assim, não. Novamente, tem gente que gosta e gente que não gosta. Eu tô analisando se é boa ou ruim. Eu, por exemplo, não gosto de ver o Fluminense postado esperando. Não gosto disso. Beira covardia.
Mas também não vou negar a realidade que a gente venceu vários Fla-Flus assim. E que pra vencer esse Flamengo talvez fosse uma estratégia mais adequada do que ir de peito aberto. Agora, acho que o problema foi muito mais as escolhas dos jogadores. Agora, só o ponto que eu vou lançar é uma coisa que vai ficar sempre, né? O Mano Menezes foi o cara que tirou o Felipe Melo do Fluminense, basicamente, né? O Felipe Melo era capitão do Fluminense e jogava com frequência. O Mano Menezes chega, o Felipe Melo joga alguns jogos com ele, vira banco. Lembrando, quando ele chega, o Felipe Melo é titular. Vira banco, aí ele se lesiona, né? Volta da lesão, vira banco, entra num jogo, recebe a braçadeira de capitão do Thiago Silva e depois o Mano Menezes já manda cortar isso, que o capitão é o Thiago Silva. Ele vira banco, entra, falha em 2 jogos seguidos e não joga mais, vira 5ª, 6ª opção. Então, assim, a gente vai ter que lembrar disso, né, com problema de treinamentos. Você pode ir para, né, salientar um ponto aqui. Tanto para um lado de o Felipe Melo está fazendo críticas factíveis, porque ele esteve lá e viu o Mano Menezes dando treino e falou que o time não treina. Tanto por outro lado, que você pode levar também de o Felipe Melo está fazendo críticas ao Mano Menezes só porque o Mano Menezes tirou ele do Fluminense. Você pode ir para esses 2 lados da tua análise. Eu ainda quero ver mais, para saber se vai virar uma marcação do Felipe Melo com o Mano Menezes, ou se é só ele defendendo jogadores que até anteontem eram amigos dele, né, dentro do grupo, e agora tá esbravejando só contra o treinador. Eu quero esperar mais, eu quero saber se ele vai virar uma marcação com o Mano Menezes, alguma coisa assim, ou se é só ele falando do que ele teve contato lá mesmo. Dê sua opinião aqui embaixo. Tamo junto, até a próxima. Valeu!